boa tarde. Mais uma semana, mais um tempo que a gente teve para pensar, para meditar em todas as coisas que a gente compartilhou nessa semana, entendeu? A gente viu quais foram as situações que cada um de nós enfrentou, que cada um de nós pôde colocar em prática, né, durante a semana nas nossas vidas. E hoje a gente vai retornar para quê? Para estar encerrando. A gente podia conseguir encerrar hoje, né? Ia ser bem legal. Mas enfim, vamos ver o que acontece, o que a gente consegue. Para alguns, página 90, né? Agora vocês vão ter que se ajudar aí para ver. Julgamento 82? 83. Julgamento autoimposto. 90 e 83. Tá? Página 90 e página 83. Vamos lá? Então, lembrando que nós falamos semana passada do que? De fazer a coisa certa da maneira errada. Lembram o que o filho de Noé fez? Cã? O pai se embriagou? Ele estava certo de repente em achar errado o que o pai tinha feito? Estava, mas ele não teve a conduta correta. Ele expôs o pai ao ridículo. E expôs o pai ao que também? Aos irmãos, à família. Exatamente, ele desrespeitou o pai. Então ele tinha razão, porém ele agiu da maneira errada. Logo ele perdeu. E perdeu legal, né? Porque ele foi amaldiçoado. Então vamos lá, julgamento autoimposto. Vamos examinar novamente a nossa escritura fundamental para a autoridade delegada. Romanos 13, versículo 1 e 2. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Julgamento vem sobre aqueles que resistem à autoridade. Toque em autoridade e você estará tocando Deus. Tocando, né? A gente tem até uma frase que todo mundo fala: ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Quem é o ungido do Senhor? Né? É aquele que se coloca sob os cuidados do Senhor. Existem os ungidos que foi derramado óleo sobre as nossas cabeças, onde nós somos o que? Autoridades delegadas, instituídas por Deus. O que é tocar no ungido de Deus? Numa autoridade delegada que seja, ou numa autoridade instituída diretamente por Deus? É levantar calúnias, difamações, fofocas. O que mais? Fazer algo contra deliberadamente, né? Se levantar em rebeldia, em desacordos de uma maneira desonrosa. Por quê? Não concordar, eu acho que faz parte. Por quê? Porque cada um é um ser diferente. Então, em alguns aspectos, nós realmente não vamos concordar. A questão é como eu vou me comportar em apresentar aquilo que eu penso. Certo? Como você mantém um espírito manso? Jesus deixou o segredo. Mateus 5,44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Eu tenho uma experiência pessoal onde Deus me levou a orar por pessoas que me fizeram muito mal. E isso foi algo que foi bálsamo para a minha vida. Enquanto eu orava por essas vidas, Deus me deu amor por elas. E a inimizade ou o sentimento ruim se transformou em mel. Se transformou em bênção. Eu posso dizer isso para vocês. Foi fácil no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, na primeira semana, no primeiro mês? Não. Mas, em determinado momento, Deus traz paz. Deus traz alegria de você poder estar abençoando alguém que não quer bem a você. O que Jesus falou no Sermão do Monte? Que galardão há em abraçar, amar e orar por quem te ama. Nós temos que ser diferentes, nós devemos fazer isso pelos que não nos amam, pelos que nos fazem mal. Ok? Então o segredo de ter um espírito manso é o quê? É orar pelos inimigos. Está aqui, Jesus disse: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem.
O amor vai vir depois que você orar, que Deus vai gerar esse amor no seu coração. Ele nos disse para que orássemos pelos que nos perseguem. Quando fazemos isso, nosso coração é abençoado e curado, e não pode se tornar crítico nem com ressentimento. Isso gera cura, bálsamo para a tua alma e para a minha alma. Então vamos lá, entrando no outro assunto, para a gente fechar essa questão das situações erradas, ruins que a gente encara. Ontem a gente estava conversando algumas coisas, né? Nem me lembrei disso, mas é uma coisa que a gente pode estar experimentando. Tem alguém fazendo umas coisas que a gente não gosta. Apresenta nas tuas orações. Para Deus impedir, porque aquilo incomoda, mas para Deus mudar o que está no coração. Porque verdadeiramente, quem é afrontado, quem é judiado, a gente sabe como a gente se sente. Não é verdade? A gente sabe, fica extremamente aborrecido, né? Mas Deus pode mudar o nosso coração. Vamos lá. Dom versus autoridade. Considere Miriam e Arão. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher etíope que tomara, Zípora, pois tinha tomado a mulher cussita. Números 12, 1. Primeiro vamos discutir que Arão e Miriam, quem eles eram. Miriam era irmã de Moisés e permita-me apontar algo, ela era a irmã mais velha dele. Deus chamou de profetisa, lá em Êxodo 15, 20. Miriam então era uma profetisa. Arão era o irmão mais velho de Moisés e também era um sacerdote. Então nós estamos falando de duas pessoas com posições significantes e notórias de liderança. Miriam e Arão, um sacerdote e uma profetisa. Eles criticaram Moisés por ter se casado com uma mulher cusita. Um cusita é um nativo ou habitante da antiga terra de Cuxi. Está escrito errado aqui, tá, gente? É Cuxita. Identificada pela maioria dos estudiosos como a Etiópia, um país do nordeste da África. A mulher não era descendente de Abraão, ela estava fora da aliança de Abraão. A gente não vai entrar por esse lado, mas enfim, Moisés saiu do Egito, foi lá, encontrou Jetro, foi discipulado por Jetro, aprendeu muito na escola de Jetro e casou com uma mulher cuxita. Certo? O que Deus achou, o que deixou de achar, é entre ele e Deus. Só que sei que Moisés tinha um coração manso e obediente. Certo? Miriam e Arão criam que Moisés havia pecado, ou pelo menos feito isso, feito uma má escolha ao casar-se com esta filha da África. Especialmente porque ele era um líder. Só que quando ele saiu, ele não era um líder. Eles estavam corretos em suas opiniões? Estariam se estivéssemos analisando a letra da lei. Deus deixou claro o seu desejo de que os filhos de Israel se casassem entre si. Ele advertiu que esposas de outros povos atrairiam seus corações para os deuses delas. Esse mandamento foi dado em Deuteronômio. Ao Moisés casar-se com uma estrangeira, parecia uma contradição. Eles provavelmente pensaram que a influência dele era visível demais para que agisse dessa maneira. Nosso único mandamento hoje é de não nos juntarmos com não cristãos em julgo desigual, porque vai dar problema. Não adianta. Não é mais um assunto de natureza de sangue, mas espiritual. Vamos lá ler Gálatas 3:28, gente? Daí vai ficar mais claro. Gálatas 3:28, né? Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então aqui fica claro a questão do que? Lembra que nós estamos vendo em Raízes os Espinhos com o apóstolo Edson, acerca de que, na verdade, não existe um povo na carne, mas que existe um povo que é circuncidado no coração, que são os filhos do Deus vivo, que são os israelitas. Porque eu posso ser, entre aspas, nascido da carne, mas se eu não recebi
da carne e do espírito, não adianta. Se eu não nascer da carne e do espírito, o que é nascer da carne e do espírito? É nascer de Yeshua e da palavra. Certo? Se eu tiver só a palavra, não adianta o conhecimento da palavra, da Bíblia. Se eu tiver só a graça que é pregada no tempo atual, o que vai acontecer? Vai faltar também, não vai adiantar. Vai já Porque... fé, né? Oi? Vai já fé. Exatamente. Então precisa ter as duas coisas juntas. Certo? Então vamos lá. A gente viu então que não há homem ou mulher, não há judeu nem grego. Todos são iguais. É perfeitamente possível para duas pessoas de origens étnicas diferentes se casarem de acordo com o Novo Testamento, com a Brit Hadashah. Então Miriam e Arão estavam certos em seus pensamentos, mas estavam tão errados quanto Cã. Moisés era o líder deles, era errado criticá-lo. Como irmãos mais velhos, eles poderiam ter discutido o assunto com ele como família, intimamente. Mas falar entre eles ou discutir o seu comportamento com a congregação era absolutamente pecado. Deus havia falado por intermédio deles, Arão e Miriam, sempre. Eles sempre estavam ao lado de Moisés como seus braços direitos, direito e esquerdo, podemos dizer assim, né? Além da questão de Arão e Ur, mas Miriam, a profetisa, e Arão, o sacerdote, irmãos e sacerdotes do Senhor. Deus se referiu a Arão como a boca ou o profeta de Moisés. Arão entregou a mensagem de Deus a Faraó. Miriam foi usada para trazer um salmo profético que foi registrado nas Escrituras. Eles definitivamente tinham dons espirituais. A gente vai entrar agora naquela situação, gente, dos dons. O que são dons? Dons são presentes de Deus. Quando Deus presenteia alguém, ele toma o presente de volta? Não. Então vamos lá, vamos continuar. Só vou deixar mais ou menos no ar. No entanto, o erro deles foi considerar os dons espirituais acima da autoridade espiritual. Eles concluíram que já que Moisés havia pecado, e eles não, e todos eles haviam sido usados pelo Senhor de maneira profunda, Moisés não era mais qualificado como autoridade que Deus havia colocado sobre eles. Eles decidiram isso. E como nós vemos isso hoje, no tempo atual, dentro dos ministérios? Nós nos reunimos em oração, né? Deus levanta profetas no meio do povo, que é para falar do coração de Deus, não ficar entregando casa, carro, sei lá, papel escrito, um monte de coisa que entrega. Tudo bem, Deus dá sim, eu já recebi. Mas não é esse o foco. É falar o que vem do coração de Deus para o povo, para a igreja, para nós. Então o que acontece? Deus está falando, está usando. E as pessoas têm, não, porque Deus falou comigo. Daí o pastor ou a pastora ou a liderança não faz algo que ele quer, o pastor não é de Deus. E daí já se levanta todo mundo contra e já começa aquela falação. Como nós vemos isso nos dias atuais. Por isso que o povo está cada vez, está sempre o quê? Desunido. Né? Vocês têm alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Fiquem à vontade, viu, gente? Por favor. Às vezes, até para colocar alguma situação que não tem a ver com o ministério, mas pode ter a ver com o dia a dia, né? Na escola, em casa, no trabalho, pode acontecer. Então, olha só. Como aplicação da Brit Hadashah ou do Novo Testamento, Paulo disse, 1 Coríntios 12, 4, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Essa e outras escrituras identificam que o que concede os dons é o Espírito de Deus. Alguns dos dons são a habilidade de liderar, a habilidade de ensinar, a graça para dar profecias, dons de cura, discernimento de espíritos e operação de milagres. Está lá em 1 Coríntios 12, do 7 ao 10 e em Romanos 12. Vamos ler, gente, do 6 ao 8? Primeiro, então, 1 Coríntios 12, do 7 ao 10. 12? Isso. 1 Coríntios 12, do 7 ao 10. Cada um lê um versículo? Pode ser? Pode começar por vocês, então. A partir do 7º, até o versículo 10.
começar por onde? O 7. Pode ler, voz alta. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Versículo 8. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Versículo 9. A outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. Versículo 10. E a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Versículo 11. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repetindo particularmente a cada um como quer. Certo, agora Romanos 12, do 6 ao 8. Romanos 12, né? 12, 6. De modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se a profecia, seja ela segundo a medida da fé. Versículo 7. Se ministério, dediquemos-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazer. 8. O que exorta, faça com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Então nós vemos aqui dons ou presentes que o Espírito de Deus nos dá. Não porque nós somos bons, mas porque nós precisamos disso aqui, para que o Espírito nos faça ser bons. Porque pela nossa própria natureza, a gente vai fazer essas coisas com um intuito: ser reconhecido. Essa é a nossa natureza básica do ser humano. Então, se é um dom do Espírito, já não é mais eu, não é porque eu sou bom, é porque Deus me fez bom. Certo? Porque sem Ele eu não sou tão bom assim. Paulo continuou: há também diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. 1 Coríntios 12, 4, 5. A palavra grega para servir, serviços é diaconia. De acordo com o dicionário grego Taier, essa palavra é usada para definir o ofício dos apóstolos e a sua administração, e a dos profetas, evangelistas, anciãos e etc. De uma forma resumida, essa palavra é usada para descrever os 5 ofícios das autoridades espirituais da igreja: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Então, o conjunto é a diaconia. Mestre é o mesmo de médium, é isso que eu quero dizer? Não. Tem médium também. Mas isso daí eles podem. Em que linguagem? Mas assim, não seria. Pode trazer aqui, querido. Não é a mesma coisa. Depois eu posso te explicar isso melhor. Não é a mesma coisa, tá? Por que não é a mesma coisa? Porque aqui eu estou indo na origem das palavras. A gente pega as palavras na raiz e a gente traz para aquilo que elas significam. Então, mestre é o quê? Um professor. Né? Mestre é alguém que estuda, que se dedica a conhecer as escrituras. Ou no caso, mestrado, você vai fazer uma faculdade, você vai fazer mestrado em psicologia, mestrado em direito, mestrado em... Então você se especializa, se aprofunda. O meu esposo tem sido usado atualmente para estar mestrando entre nós. É um nível a mais de conhecimento do... Isso, né? Mais profundo. Isso, exatamente. Então vamos lá. De uma forma resumida, essa palavra é usada para descrever os 5 ofícios, como a gente falou. Nessa passagem, nós vemos o Senhor ou Jesus que ressurgiu dentre os mortos. Paulo escreveu. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Serviço para o desempenho da sua diaconia, então vamos dizer assim, para a edificação do corpo de Cristo. Então, ser um apóstolo, ser um profeta, ser um evangelista, ser um pastor e ser um mestre, é para a edificação de quem?
Não é porque eu estou me esmerando e eu estou galgando degraus do sucesso, degraus da fama. Não, é para a edificação do corpo. Entre nós, para que nós estejamos conhecidos como varões perfeitos no Evangelho e na nossa vida diária, gente. Porque essa semana eu tive uma experiência tremenda indo no mercado. Né? Eu estava compartilhando com alguns entre nós aqui. Eu fui no mercado para comprar, não queria ir, comprar açúcar. Eu falei, não quero. Fui. Foi aquele dia, não sei, agora tá, foi ontem. Daí, tudo bem, cheguei e vi um sapato lindo. Meu Deus, nós e os sapatos, nós e a centopeia, né? Tudo bem, fui lá, entrei na loja e fui ver o sapato. Lindo, meu Deus, baratíssimo. Não era barato. Então, a hora que ela falou, eu já desisti. Mas Deus fez uma atmosfera naquele lugar. E a moça, eu abracei, ela começou a me falar dos filhos e tal, e vocês são diferentes, e nananã, e eu assim, meu Deus do céu, Jesus, já quase chorando. Daqui a pouco eu disse, meu amor, eu vou falar com meu esposo, se ele liberar, né, eu volto, senão a gente se fala. Daí o que eu fiz? Graça e paz, falou, shalom. Ela olhou pra mim e começou a chorar. O quê? Você falou o quê? Shalom, graça e paz. Mas o que impactou ela foi eu dizer graça e paz. Daí ela me disse, meu Deus, faz tanto tempo que alguém não me deseja isso. E começou a chorar. Daí ela disse, você não está entendendo, eu estou indo na igreja, eu sou cristã, mas a gente não se cumprimenta mais assim. A gente se cumprimenta só com bom dia, boa tarde, boa noite. E ela começou a chorar. Daí a gente se abraçou dentro da loja, começou a chorar nós duas. E a Rani e a Radassa esperando. Né? E nós duas abraçadas uma na outra chorando. E a gente queria se controlar, porque fala sério, né? Tinha o pessoal na loja, todo mundo entrando, saindo. E a gente chorando abraçada na loja. Deus falou mais comigo, se bobear, do que com ela. E sabe do que ele falou comigo? Que a gente tem que sair mais de casa. A gente tem que estar mais no meio do povo. Gente, que coisa tremenda. Daí ela disse assim, eu não sei o que está acontecendo, eu estou no Senhor, mas está faltando alguma coisa. Disse, será que Ele me trouxe aqui para algo? Ela me olhava com os olhos de quem queria comer, gente. De quem estava com fome de Deus. Não de mim, mas do que eu podia talvez oferecer para ela no Senhor. Que sentimento tremendo, não era eu. Era a graça e a paz. Daí eu expliquei o que era graça, o que era essa paz, que não é a paz, é o shalom. E a gente não conseguia ir embora, e eu ali, e ela ali. Eu falei, eu tenho que ir, porque meu esposo está esperando. Ela disse, pois é, né? Dei meu telefone, peguei o telefone dela, vamos estar entrando em contato. Mas os dons é o Senhor que dá. A gente tem que colocar eles para fora. A gente está falando de dons e de autoridade, há uma diferença. Nós precisamos usar os dons do Senhor, certo? Então naquele momento eu fui o quê? Uma evangelista, não foi? Quem é o evangelista? É o que vai lá e vai atrás e corre, e prega e explica. É pescador, né? Não foi? De repente entreguei uma palavra de cura, ou simplesmente lancei, né, a vara, a linha, o anzol, sei lá. Eu sou muito boa pescadora na vida real. Mas enfim, nós precisamos sair. Nossa, como Deus falou comigo ontem, gente. O inimigo, ele tenta nos prender em quatro paredes, nos prender, nos impedir de ir para os lugares, de fazer a diferença. Gente, que coisa séria. Tenta nos esconder, igual olhava o exemplo de João Batista, pregava o arrependimento. Onde que ele ia, ele pregava. Eu vou então pregar. Então, os 5 ministérios, eles existem para edificar o corpo. Se eu entender isso, aonde eu estiver, eu vou estar edificando um corpo, um pedaço do corpo de Cristo. Mas dentro de um ministério precisa haver o quê? O exercício dos 5 ministérios. Para quê? Para que todas as ovelhas, para que todo o rebanho cresça na graça e no conhecimento em todas as áreas. Não adianta eu ter uma igreja focada em cura, mas não tem caráter. Daí tem um baita do evangelista, enche a igreja de gente, mas não tem ninguém para cuidar. Ou tem um monte de mestre ensinando, mas não tem os dons.
não tem o amor, não adianta. Nós precisamos desenvolver todos os dons do Senhor. O que Paulo fala? Escolher os melhores dons e o quê? Orar, buscar por eles. Senhor, eu não tenho isso, eu não tenho, eu quero. Eu sou bem egoísta nesse sentido, eu quero tudo. Quero tudo. Já fui alvo até de inveja por causa disso. Tive que começar a orar e repreender. Sério. Por quê? Porque Deus usa a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, do momento que Ele quer. Fui usado em cura, fui usado em profecia, já disse, mas não tem a visão do raio-x, já rolou, fiquei de cara, mas rolou, aconteceu. Tu olhar e Deus passar o... Fica assim. Ai, mas não é sempre. É quando Ele quer. Raio-x? É uma brincadeira que a gente faz. É como, não tem quando você tira um raio-x e aparece tudo por dentro? Tudo que não dá pra ver? Não tem? Então, o que eu tô falando é o seguinte, já aconteceu comigo de eu olhar para uma pessoa e Deus me mostrar tudo que está escondido na alma. Tipo assim, olhar para você e Deus me mostrar tudo que se passa dentro de ti. Já aconteceu. Várias vezes. Mas não acontece sempre. Acontece quando Deus quer. Ah não, meu dom é profecia. Né? Daí vai aquela fila procurando a profeta. Não. Quando é para impor as mãos e curar, é para curar. Quando é para falar, é para falar. Quando é para profetizar, é para profetizar. Quando é para expulsar capeta, é para expulsar capeta. Quando é para curar a alma e também a vida física, a saúde. Enfim, é a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Então não é o meu dom. São os dons dele que operam em mim conforme a necessidade. Se eu estiver num lugar onde uma pessoa sofre um acidente e eu preciso orar para que o espírito de morte não a leve, Deus vai me usar com isso, para me repreender. Vou estar sendo uma intercessora. Não vou nem estar sendo usada em cura, mas na intercessão. Senhor, em nome, o Odinho até brigava comigo. Eu vi uma ambulância, eu já estendi a mão. Senhor, vai junto, todo espírito de morte. Às vezes não era nem ambulância, era a carro da Celesc. Era, sei lá, bombeiro. Carro da polícia. Era o carro da polícia e nem era nada. Eu já estava orando. Senhor, vai lá, em nome de Jesus, todo espírito de morte. Mas enfim, pode ser até engraçado, mas enfim, já envia, vai. Tem tanto anjo, né? Deus disse que dá ordem a eles e tal. Então, para salvar, para envolver vidas. Então é importante. Hoje eu não sou mais tão exagerada, dou uma olhadinha primeiro. Mas, enfim, daí você passa num acidente, eu paro. Se Deus mandar eu parar, eu paro. Ah, mas tem um monte de sangue. Vamos lá, cara, não tem nada a ver com sangue. Eu até gosto, podia ter sido médica. Eu não queria ter sido médica, botar a mão. Gosto, tenho prazer nessas coisas. Quando não é com as minhas filhas, né? Porque quando é com o filho da gente, a gente não tem o mesmo controle. Mas enfim. Então, Deus quer usar naquela hora para aquilo, é para aquilo. Ah, não, o cara tá endemoniando, não é meu dom. Não, eu só tenho dom de cura. Não, você tem todos os dons, porque o Espírito, ele habita em ti. E ele tem tudo. Então eu tenho tudo. Eu só preciso pedir e botar em prática. Daí a gente ora, Senhor, me dá fé. Pra quê? Se tu não tá botando em prática nem o que tu tem. Ah? Então, pode fazer. Quando uma pessoa está passando por libertação, ela não foi liberta totalmente. Se acontecer alguma circunstância assim, essa pessoa tem que ficar... Em guerra ela deve ficar... Ela tem que se retirar sim. Não tem que ir lá fazer alguma coisa, não. Não, porque ela vai estar se expondo a uma guerra que ela ainda não está pronta para estar. É que nem um soldado ferido, né? Ele vai pro fronte, vamos botar ele no fronte de batalha ali na frente? Não, ele vai primeiro... Na retaguarda. Não, ele vai ficar na enfermaria. Não vai pra retaguarda, não. Ele vai ficar na enfermaria, né? Pra curar a ferida, né? Pra tirar, digamos assim, os cacos que ficaram da explosão da bomba, sei lá. Só quando estiver preparado. Preparado a gente nunca tá. Mas a questão de libertação é isso sim. Entendeu? Dependendo do grau, da profundidade. Sabe? Porque a gente não pode botar uma regra, não há uma regra. Mas a gente tem que discernir os tempos e as situações.
certo? Então tem algumas coisas que a gente tem que se guardar. Até porque, de repente, não vai saber lidar com o contra-ataque. Porque a questão não é a hora. Porque no nome de Jesus, todo poder. Mas e o contra-ataque? É o que vem depois. É o que vem depois. Então não é simplesmente, exatamente, ou as colisões, né? Retaliação, quando a gente está com brechas, ou realmente tem algumas coisas para serem tratadas, ou colisão, retaliação. Ou a colisão, quando a gente está fechado, mas a gente bateu de frente com o inimigo. Então há um choque. Um choque, exatamente. Tá? Ficou bem claro? Dons? Ok. Paulo também continuou. Já falei. Autoridade do reino. Aqui. Obrigada. A autoridade do reino descende através dos ofícios. Não dos dons, assim como toda autoridade foi dada a Jesus pelo Pai após a sua ressurreição. Mateus 28, 18. Jesus então concedeu aos 5 ministérios como designados nessa passagem de Efésios. Portanto, sua autoridade flui por meio dos ofícios instituídos. Nós precisamos ter em mente o fato de que uma pessoa pode obter mais dons do que o pastor. Mas ainda assim é o pastor que está na posição de autoridade acima da pessoa que possui o dom. O que Jesus falou? Que se nós crescêssemos, faríamos coisas ainda maiores. Mas a autoridade e o poder está em quem? Nele. Então eu poderia operar em milagres, em maravilhas, em várias coisas mais do que Jesus. Mas isso não me faz ser uma autoridade sobre Jesus. Exato. O servo não é maior que o seu Senhor. Não. Né? Então, dons de maravilhas. Nós já passamos por uma situação semelhante. E indo para uma missão. Oramos para que o Senhor segurasse o sol, porque nós precisávamos acampar e precisava arrumar barraca, senão nós ia dormir ao relento. E daí nós começamos, todo mundo, Senhor, em nome de Jesus, segura o sol, Senhor, segura o sol, meu Deus, em nome de Jesus, igual o Senhor fez lá com Josué. Ai, meu Deus, eu sei que não tem guerra, mas a gente precisa dormir, enfim, orei. Deu 9h30 da noite, 9 horas, quando a gente botou a última estaca da barraca, anoiteceu. 9 horas da noite. Sol. Não tinha um sol raiando, né? Mas tinha luminosidade, tinha luz. Então quer dizer, Deus opera. Mas estava no nosso meio a nossa pastora? Ali a autoridade era ela. Então não interessa se Deus opera em dons através de você e através de mim. Existe uma autoridade que precisa ser respeitada. Vamos lá. A unção de Deus é para o povo de Deus. Nunca é para validarmos o estilo de vida e os comentários de quem está ministrando sobre o seu efeito. Não é para a gente se achar, para a gente... que nem existem hoje os super pastores, os super gospel cantores, né? Ah, que unção e tal, glória a Deus, mas a unção não é deles, é de Deus. Então essa idolatria, ela não tem fundamento. Precisamos cuidar. Então vamos lá, a gente conseguiu entender essa questão do dom versus autoridade, a diferença? Ou que a quantidade de dons, ela não interfere na questão que a gente viu agora. Você pode ter mais dons, ou eu posso ter mais dons, mas isso não vai interferir no quê? Na unção de autoridade que há sobre a pessoa, né? Então, terminamos esse assunto. Vamos lá. Aprendendo submissão por meio do julgamento. Quem vai ler para mim? Números 12, 3 e 4. Era o varão Moisés muito humilde, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vós três aí à tenda da congregação. E saíram os três. Por meio dessa passagem, vemos uma das características de caráter desejado por Deus para os seus líderes. Qual que é? Humildade. Moisés era um homem mais humilde da terra, mas essa não teria sido a descrição de Miriam e Arão sobre ele. Seu questionamento talvez tivesse sido alguma coisa do tipo: ele recebeu um pouco além do que merecia, ele não merecia todo esse poder. Ok. O Senhor então chamou os três para fora do tabernáculo. Outra tradução usa a expressão de repente ao invés de imediatamente. Geralmente o julgamento vem sem aviso. Vocês já perceberam que quando o julgamento vem sobre Israel,
em várias histórias, em vários momentos da história do povo de Deus, de repente aconteceu algo, não é uma coisa que é avisada. Deus, ele no caso é assim, gente, vamos se arrepender, amados, vamos mudar de atitude, e ele vai tentando nos convencer. De repente acontece algo, porque ninguém está esperando que algo aconteça. Assim que os 3 saíram, é bem possível que Miriam tenha dito a Arão: prepare-se, Moisés errou ao casar-se com aquela mulher estrangeira. Deus vai apontar você como nosso novo líder, porque você tem sido correto em seu comportamento. Esse tipo de questionamento acontece quando nos abrimos para o engano por meio do ato de resistir a uma autoridade. É claro, o que aconteceu foi algo bem diferente. Deus chamou Arão e Miriam para a frente. Lembrou-lhes que havia entregado a Moisés todo o seu povo. E ele falou diretamente, face a face, não em enigmas com Moisés. Ele falou diretamente com Moisés. Olha só. Então Deus colocou a questão: como, pois, não temestes falar contra meu servo Moisés? Quando criticamos a autoridade, mostramos nossa falta de temor a Deus. Ouça o que aconteceu. Números 12, versículo 9 e 10. E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda. E eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve. Miriam trabalhou em Arão, certo? Uma vez que o julgamento veio imediatamente, Arão orou em arrependimento por si e por Miriam. Deus os perdoou, mas ao comando de Deus, Miriam teve que ser isolada da congregação 7 dias. Houve o quê? Um preço a pagar. Existem muitas questões por que Miriam foi atingida e Arão não. Uma razão pode ser que Miriam tenha atacado Moisés verbalmente mais do que Arão. Outra razão que se ouve é que ela pode ter falado mais desta maneira por ser mulher e ela não tinha uma posição central. Uma mulher falou contra uma autoridade, né? A gente sabe que naquela época a mulher não tinha praticamente voz nenhuma, né? Pra nada. Então, além dela ter sido desonrosa como irmão, como líder, ela ainda era uma mulher. Outra razão pode ser que Arão, sumo sacerdote, tinha de permanecer em sua posição com a unção sobre ele. Qualquer que seja a razão, o incidente mostra a seriedade de como Deus vê este tipo de comportamento. Julgamento por resistência à autoridade espiritual é muito mais do que uma oportunidade para aprendermos e crescermos. Eu vivi uma situação assim, de julgamento, né? Pela misericórdia de Deus não foi nada muito grave, mas eu vivi situações semelhantes às que eu criei com a minha liderança. E quando eu vivi, Deus ministrou meu coração. Você semeou, você colheu. Mas pela misericórdia de Deus, como já havia havido um arrependimento, a colheita foi bem mais curta e bem mais tranquila. Mas eu aprendi. Nós precisamos aprender com os nossos erros. Não é feio, não é vergonhoso você cometer um erro. Eu creio que vergonhoso e feio é você cometer um erro e teimar e permanecer nele. Por orgulho, para não querer se expor ou qualquer coisa parecida. Isso vai causar problema, tá? Então vamos lá. Após uma correção tão severa, pessoas que se arrependem geralmente se tornam os mais fiéis da igreja ou do ministério. Resistência geralmente não procede de um coração maligno, é geralmente cometida em ignorância. Uma vez que há a percepção, o arrependimento imediato se segue. Você percebeu que tem algo errado, em seguida vem o arrependimento. A não ser que não haja temor nenhum de Deus, né? Porque daí só misericórdia mesmo. Mas vem o arrependimento. A nossa carne pode até querer lutar, porque às vezes a gente quer não, a gente arruma uma desculpa aqui, uma desculpa ali, uma desculpa lá. Ficativa o erro, né? É. Mas Deus vai vir de novo. Não, tá errado. Aceita e te arrepende. Só existe uma maneira de mudar de atitude: arrependimento sem justificativa. Enquanto nos justificarmos, lembra do advogado? Você se coloca sobre o juízo do que está acontecendo quando você se justifica. Quando eu me boto aos cuidados de Jesus, Ele vem e toma a minha dor e o meu cuidado e me justifica.
Não foi para isso que ele morreu? Para nos justificar? Algumas vezes isso pode levar algum tempo, porque algumas pessoas têm mais tolerância à dor que venham se recalcitrar contra os aguilhões. Por que então, aqui tem uma resposta, né? Algumas pessoas têm mais tolerância à dor. Tem umas que não querem saber de sofrer. Então ela já pega e se entrega a Deus mesmo, ó, Deus faz de uma vez, e eu não quero sofrer isso de novo. Outras são mais duras, então elas têm que sofrer um pouquinho mais. São mais tolerantes à dor, são mais resistentes. Daí acaba sofrendo por mais tempo. Uma coisa que não precisava, por causa de quê? Teimosia, obstinação, né? Rancor, enfim, tem uma porção de coisas que atrapalham a nossa vida, essa é a realidade. Com certeza, Miriam nunca esqueceu o seu tempo de humilhação. Ela não repetiu o seu comportamento, pois nunca se insubordinou novamente. Contudo, não são todos que se arrependem como Miriam e Arão fizeram, nem aprendem com o seu exemplo. Outros, dentro da mesma congregação, mais tarde se levantaram contra a autoridade estabelecida por Deus. Eles não se arrependeram e receberam um julgamento eterno. Quem foram essas pessoas? Datã e Abirão. Né? Por que vos exaltais? 3 homens da congregação, Coré, que era descendente de Levi, Datã e Abirão, ambos descendentes de Ruben, ajuntaram 250 líderes da congregação, homens de renome, contra Moisés e Arão e disseram, Números 16:3, basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo e o Senhor está no meio deles. Por que vos exaltais sobre a congregação do Senhor? E eles falaram, quê? Deus só fala com Moisés, então? Todo mundo é santo, todo mundo tem se santificado. Eles disseram que Moisés se exaltava. Moisés nem queria o papel onde ele estava, que a responsabilidade era grande. Então, o que esses 3 homens fizeram? Resumindo, estes 3 homens que estavam em liderança sobre Moisés e Arão disseram, ei, vocês, por que se exaltam como líderes acima de nós? O que você está pensando, Moisés? A gente se santificou igual a você? Todos somos povo de Deus e podemos obedecê-lo sem você nos dando ordens. Você já ouviu isso antes? Você conhece alguma atitude assim de alguém? Ou você mesmo já assistiu assim? Isso não é tão incomum como a gente gostaria que fosse. Quantas vezes a gente às vezes se levanta se achando em uma condição melhor, até de conhecimento ou de qualquer coisa para estar ministrando algo. Mesmo que não sejam exatamente as mesmas palavras, definitivamente a mensagem é frequentemente passada por intermédio do comportamento ou palavras sutis, mas ainda assim é o mesmo Espírito. Você pode ouvir nós somos todos iguais, ou somos todos irmãos e irmãs, ou todos nós temos o Espírito de Deus. Por que deveríamos nos submeter à liderança deles? Essas pessoas estão convencidas de que elas podem ouvir ao Senhor assim como qualquer outro pode. Nós aqui no ministério, vocês ouvem eu e o pastor de vocês, eu e o apóstolo Edson, falar o quê? Que ninguém é melhor do que ninguém. Que da mesma forma que Deus fala conosco, Deus pode falar com vocês. Não é isso que a gente fala? Sim. Mas, se vocês decidirem tomar uma atitude como essa, vai ter problema. Porque o que nós queremos é que vocês voem mais alto do que nós voamos. Mas isso não dá o direito de ninguém querer nos sobrepujar. Que vocês vão voar em nome de Jesus, é o que eu mais desejo, muito mais alto. Mas vocês não podem aproveitar para pisar na nossa cabeça para subir, né? Já que Deus revelou algo, compartilha no corpo, mas respeite a tua autoridade. Você que está ouvindo, tenho certeza que Deus está falando com você, como tem falado conosco. E Deus tem dito a cada um de nós, vocês têm dons, vocês têm talentos, têm uma unção, mas não usa isso para atingir benefícios próprios. Todos nós temos um lugar no corpo. Todos nós. A diversidade dos dons, dos talentos, cada um tem um espaço no coração de Deus. E por mais que a gente tente entender, são tantos filhos, é um único espaço, e ele é teu, e ele é meu. É engraçado dizer isso,
né? Como que Deus pode ser tão grande e ao mesmo tempo tão único? Ele nos ama, mas Ele te ama e me ama sozinha. Mas Ele me ama em conjunto. Não tenta entender, só aceita. Ele trata cada um na sua individualidade. Sim, mas ao mesmo tempo nós temos um lugar maravilhoso no corpo. Então a gente não precisa pisar em alguém ou querer ser maior que alguém. Eu só tenho que entender no meu espírito que cada um tem o seu papel e o seu propósito. Eu entendo que um movimento dentro da igreja chamado discipulado foi iniciado desde 1970. Eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui, que é um testemunho, tá? E submissão aos líderes passou dos limites. Pessoas estavam perguntando aos pastores se deveriam sair de férias ou não, qual carro deveriam comprar, se deveriam ou não se casar com uma determinada pessoa. Como não estava envolvido, eu não sei até onde isso foi, mas alguns que estavam envolvidos disseram que acabaram saindo da base das Escrituras. Este movimento e outros abusos de liderança causaram um efeito no sentido oposto. Pelo fato da autoridade espiritual ter sido abusada, as pessoas optaram por ignorá-la. Olha a estultícia de Satanás. Lembra que eu falo do equilíbrio? Daí começa a se falar em santidade, em discipulado, em caminhada e vai para o outro extremo. Daí o que acontece? As pessoas acabam, não quero mais saber disso. Quantos vivem assim hoje por causa dos extremos? Né? É claro que existe o quê? De repente, você está orando por alguém, Deus te direcionou e você quer uma opinião, você quer uma direção. Os seus pastores podem dar, mas eles não podem decidir a tua vida. Ou você faz parte de uma liderança e quer sair de férias. Você deve falar com a tua liderança, porque de repente a tua liderança está contando com você para determinadas coisas dentro do ministério. Então ela vai ter que se preparar para você ficar fora um tempo para você poder sair. Não tem problema. Mas tem que haver comunicação. Não o quê? Determinações. Né? As pessoas queriam que os líderes determinassem o que elas queriam fazer. Exatamente. Isso é muito ruim. Isso é uma ditadura, ditatorial. Robozinho. Não. Nós somos o quê? Individuais. Deus nos respeita dessa maneira. Pelo fato, então, da autoridade espiritual ter sido abusada, as pessoas passaram a ignorá-la. E isso inspirou alguns membros ao extremismo. E nômades espirituais corriam de igreja para igreja, de convenção para convenção, e conduziam suas próprias reuniões de oração. Iniciavam suas próprias igrejas, geralmente porque não conseguia achar um pastor perfeito o suficiente para que eles fossem submissos a ele. Essa mentalidade contribuiu como poder secreto da transgressão que Paulo advertiu que aconteceria em nossos dias. Os homens que se levantaram contra Moisés estavam sob a autoridade abusiva de Faraó. Então Moisés veio, entrou em suas vidas e sua autoridade também parecia extremista, porém de uma maneira diferente. Por vezes, ele trouxe dificuldades maiores do que aquelas que enfrentaram com Faraó. Talvez eles questionassem que se estava fora do Egito e Faraó fora da história, Moisés já havia cumprido seu propósito e cada homem deveria viver por si só. Eles já tinham tido seu momento de autoridade, deu, acabou, já estamos livres, acabou-se. Agora então era cada um por si. Além do mais, todos eram povo de Deus. E autoridades então eram sinônimo de dificuldades. Era isso que eles viam lá no Faraó. Então muitos deles se ajuntaram e atacaram Moisés. O que acontece? Deus nos tirou debaixo da autoridade de Satanás. Porque não existem dois reinos. O reino de Deus e o reino do inimigo das nossas almas. Quando eu caminho sem estar sob a proteção de Deus, mesmo que eu não saiba, eu estou lá. Não existe um meio termo. Ou você está lá ou você está cá. Então, antes era uma autoridade abusiva. Porque a gente é o quê? A gente acha que é livre, mas é obrigado. Então eu venho para o Senhor, onde eu sou livre. Só que eu tenho que fazer determinadas coisas por amor. Só que o inimigo bota na nossa cabeça que o quê que é? Que eu sou obrigado. Quantas pessoas eu já conversei que disseram para mim, não, porque eu sou obrigado, porque aquela questão das roupas, lembra?
as roupas, não pode usar a calça, tem que usar saia, ou não pode cortar o cabelo, ou não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não é não pode, é não devo. Se você acha que você de repente quer usar, usa. Se você não quer usar, não usa. Entendeu? Você não pode mesmo, é pecar. A gente tem que vigiar, Deus tem que nos ajudar. E fazer os outros pecar também não pode. Exatamente, bem lembrado. Né? Então, a gente vê o quê? Que nós somos quase que impulsionados a nos rebelar o tempo todo, principalmente pela mentalidade capitalista ou democrática, né? A liberdade de expressão, eu falo o que eu quero, eu posso e tal. Só que nós vivemos sob a autoridade de um rei, que é o Senhor Jesus. É um reinado. E existem algumas coisas que nós devemos obedecer sim. Por obrigação? Não. Por amor. Porque se Ele me fez, Ele não sabe o que é melhor para mim? Quem constrói uma geladeira? Não tem um manual para usar a geladeira? Não tem um manualzinho ali da minha cafeteira nova? Eu li tudo, gente. Que diz respeito para mim usar ela bonitinho, para ela durar mais tempo. Quantos fazem isso? Meu Deus, lê tudo aqui. Então, você quer saber? Está aqui o nosso manual. Você quer viver mais tempo? Quer ter uma vida de qualidade? Está aqui. Então, se algumas coisas eu não devo fazer, não é porque eu não posso. É porque eu não devo, porque meu Senhor me fez e sabe o que é melhor para mim. Então, eu não vou fazer porque eu amo. E porque eu descobri que Ele me ama. Ai, que lindo. Muito obrigada, né? Por essas diretrizes. Então, olha só. Mas tem pessoas que acham que o que não se deve fazer né? É intolerância. Você quer me impedir de ser feliz? Você quer ver o meu mal? Quantas vezes pais nos dão conselhos que são para o nosso bem e a gente só depois que cresce parece que enxerga. Mas minha mãe não quer deixar, está querendo me impedir de ser feliz. Não é zelo, é cuidado. Ou então pensa que está abusando da autoridade. Isso. Tá o detalhe. Tudo bem, quer colocar o zelo, mas não explica, né? Só quer punir. Não, você não pode fazer, então acabou. Entendeu? Mas punir, mas em vez de explicar o cuidado, o amor, demonstrar isso, não. Punir primeiro. Por isso que Deus deixou tudo explicado. Nós não temos desculpas. Os nossos pais que nos criaram segundo o Evangelho, se usaram as Escrituras, conseguiram passar isso para nós, mas alguns de nós não tivemos pais que nos ensinaram segundo as Escrituras. Eu não tive. Eles deram o melhor deles, mas sem conhecimento. E daí muitas vezes não havia explicação. Daí você se revolta mesmo. Não é que o meu pai tem que me explicar tudo, tem coisas até que não dá. A Radassa já saiu com cada pergunta pra mim que não dava pra explicar, não era tempo ainda. Então você dá uma volta, né? Mas a seu tempo vai ser explicado. Agora, algumas coisas, por mais que você explique, a pessoa não entende. Então vai ficar assim. Mas tem que haver realmente a questão da conversa. Então vamos lá para nós terminarmos. A gente vai ver mais esse... Acho que nós vamos passar... Não, vamos aqui. Mas esse assunto só. Então vamos lá. Rebelião é contagioso. Por quê? Porque não adianta, gente. O ser humano já tem isso correndo na veia. Por causa do pecado, né? Adão e Eva se rebelaram contra Deus. Por quê? Porque desobedeceram. Tinha tanta comidinha boa para comer, tinha tanta coisa boa para fazer, foram justamente mexer onde não devia. Tinha 3.999.000 coisas para fazer. Eles escolheram a uma que não podia. Ele fazia nada, né? Tinha o dia todo para poder fazer. Meu Deus, tinha muita coisa para fazer. Um dia desculpa, não tem tempo, não, tem que botar na geladeira, fazer compra e tal. Não tinha essa desculpa. Tem que estudar, passar na prova, então. Exatamente. Para ele não pegar, ela não pegar, né? Foi. Ela foi com teimosia e pegou. Exatamente. Então a gente vê o quê? Que a nossa natureza, a natureza humana, ela é assim. Porém, hoje nós temos a natureza divina, a natureza do Senhor. E essa nova natureza que começa a mudar essa nossa tendência. Mas se há um rebelde no nosso meio que não quer se arrepender, o que a gente tem que fazer? Isso contagia, gente, não adianta. Olha só, vamos ler aqui.
Este capítulo possui 2 incidentes distintos sobre rebelião. O primeiro envolveu Coré, Datã e Abirão com os 250 líderes. O segundo aconteceu no dia seguinte, quando a congregação inteira se levantou contra Moisés e Arão. Números 16, 41. Eles murmuraram contra eles, dizendo: vós matastes o povo do Senhor. Porque o que aconteceu? Eles fizeram o bezerro, lembram? Moisés desceu do Sinai com as tábuas e chegou lá, eles estavam dançando, estavam num festerê, né? A balada, no meio do deserto, a balada feita, o bezerro de ouro. Todo o ouro que eles ganharam no Egito, que era para construir o quê? O tabernáculo, a habitação do Senhor, que Deus já tinha dado as instruções para Moisés. Eles usaram para construir o bezerro. Depois que eles usaram todo o ouro, só sabe dizer da onde que veio o ouro que construiu a arca? Eu creio que veio dali, porque aquilo tudo foi consumido. Sim, eu creio que sim. Meio que mistério, porque não é falado, mas eu creio que foi por aí. Mas muitas pessoas não deram ouro também. Os que foram contra a construção. Então também tinha sobrado. Eles ganharam muito. Gente, a saída deles do Egito, Fez uma festa. meu Deus, né? Foi tremendo. E não saiu só o povo. Lembra que o apóstolo tem ensinado? Não saíram só hebreus. Saíram egípcios também. Que queriam o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Foi muita gente. Então a terra se abriu, né? E todo mundo que ficou do lado de Datã, Abirão e Coré pereceu, a terra engoliu eles. Porque Moisés chegou, falou: gente, o que vocês estão fazendo? Eu fui lá falar com Deus, trazer as tábuas para vocês, é por nós. E vocês estão fazendo isso? Vão se arrepender. E não quiseram, ainda quiseram se botar para cima de Moisés. Não, porque quem estiver do nosso lado fica aqui, quem não quiser vai pro lado de Moisés. Nem precisou fazer a diferença, né? Deus abriu a terra e foram tudo engolido. A terra engoliu. No dia seguinte, aconteceu essa segunda situação. Vós matastes o povo do Senhor. Eles foram certamente abalados pelo que aconteceu no dia anterior, mas erraram ao se irarem e culparem Moisés. A rebelião daqueles homens foi tão persuasiva que nem mesmo o fato de presenciarem a terra os engolindo fez com que a congregação entendesse a mensagem de quão mortífera a rebelião era. Tal rebelião, aquela rebelião. Ela não era só contra Moisés, era contra o próprio Deus. Isso é incrível e eu tenho visto incidentes similares com esse tipo de influência em nossos dias. Quando a congregação se levantou contra Moisés e Arão, Deus se irou, querendo destruir todos eles. Mas Moisés e Arão intercederam pelo povo. Como resultado, a nação foi salva. Contudo, uma praga enviada pelo Senhor matou 14.700 pessoas. E isso foi muito mais do que acontecera no dia anterior. Deus, gente, imagina nos nossos dias atuais. A terra se abrindo e... Não dá pra imaginar não, cara. E daí no dia seguinte, cara, é uma coisa sobrenatural. O povo se levanta ainda de novo contra. A dureza do coração, a incredulidade, a falta de temor. E nós estamos vivendo dias similares. Olha o que tem acontecido no planeta Terra. Terremotos, tsunamis, erupções, tempestades, inundações, meteoro caindo. Esses são os sinais que ele fala que aconteceram nos céus e na terra. E faz parte. Tem outros sinais piores que virão. E sempre a terra buscando arrependimento. Tá tudo acontecendo. Diz que caiu uns pedaços do meteoro onde mesmo aqui no Brasil? São Paulo. Não, foi no dia. Não, saiu em outros lugares. No Rio, no mar, né? Não. Acho que foi. Foram meteoritos. Caíram no Brasil também. Os grandões caíram na Rússia, que é a terra de Gog e Magog, que a Bíblia fala. Entendeu? E alguns no Brasil. Gente, Deus está falando, a natureza geme como dores de parto pela manifestação dos filhos de Deus. Segunda testemunha. A terra geme com dores de parto pela manifestação dos filhos de Deus. Você, eu. Somos nós os filhos de Deus.
E a gente tem se rebelado. Deus, por que eu não tenho meu carro esse ano? Por que o Senhor não me deu aquele cara que eu queria? Poxa, ou aquela menina, tal. Senhor, eu quero alguém esse ano, essa semana. Se não, eu ouvi isso de uma moça uma vez. Eu disse, meu Deus, filha. Gente, Jesus está voltando, isso é sério. E o povo está mais rebelde do que nunca. Deus não criou as coisas com uma ordem, não uma ordem abusiva, mas uma ordem natural para o nosso mal. É porque a gente não consegue. Filha bagunça. Não é? Pensa botar todo mundo num ambiente sem uma pessoa que se destaca numa liderança para começar tchum-tchum-tchum. Vai 3 fazer a mesma coisa, 4 fazer outra, quando você vê aquela lá tá largada, vira bagunça. Então a questão do coordenar, de uma liderança, de repente, que é um dom, que é um talento que Deus dá, entendeu? É uma responsabilidade mais do que um dom, né? Uma unção, um chamado. É algo de muita responsabilidade, porque o povo se perde. Não adianta, não tem como. Se Deus não tivesse chamado Moisés, o povo não tinha saído do Egito nunca. Eles não sabiam como. Não é? E Deus escolheu foi ele, né? Exatamente. Vamos lá então. Então vamos lá. Povo de Deus, permita-me adverti-los, rebelião é contagioso e mortal. A Bíblia não diz que Deus não gosta. As Escrituras deixam claro que ele abomina. A visão dele quanto a isto é mais do que simplesmente desaprovar. Lúcifer não recebeu um pedido para que se retirasse do céu. Ele foi atirado e expulso como um raio do céu até a terra. Isso está em Lucas 10, 18. Ele foi lançado do céu. A associação com uma pessoa rebelde é um pedido de morte. Por essa razão, as palavras finais de exortação de Paulo à igreja romana foram Romanos 16, 17 e 18. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Que incautos? Que não tem entendimento. Palavras bonitas. É complicado. Quando não há arrependimento, é complicado. Se há arrependimento, acabou. Não tem, eu ouvi falando isso, não tem maior ato profético do que o arrependimento. Mas quando não há arrependimento, é contagioso. Não adianta. Uma maçã podre no meio de outras, o que vai fazer? Vai apodrecer as outras maçãs. Com a laranja mais rápido ainda, né? Quando dá aquele bagulhinho verde, acabou-se. Deixou um dia a mais no meio das outras laranjas, pegou. Paulo usa isso na palavra. Então, amores, não é uma questão, mas você está julgando. Não, você não está julgando. Você está livrando a sua alma do inferno. Você pode até tentar ser fruto por um tempo e deixa Deus te usar. Mas se não houver arrependimento, deixa nas mãos do Senhor, porque Ele sabe melhor como tratar do que nós. Porque às vezes o nosso amor acaba atrapalhando. Né? Como isso é duro, gente, vocês não têm ideia. Então eu admito esta mensagem, que ela pode não ser animadora, mas ela pode salvar a sua vida. Ela pode salvar a minha vida. Né? Lembre-se que é uma vacina da verdade. Não é prazerosa, mas é uma proteção que supera o desconforto da sua aplicação. Oro para que você veja o amor de Deus nesta mensagem, pois traz palavras de advertência para a sua proteção. Então, hoje a gente falou sobre coisas assim um pouco mais fortes, pode ser. Mas a rebelião, ela é algo que ela destrói. Ela destruiu, ela quase destruiu toda uma nação. Pelo menos a metade do problema. Por quê? Que quando Deus falou com Noé e a terra toda foi destruída, qual foi o início? O que gerou?
Rebeldia do homem contra Deus, adorando imagens, adorando o próprio ventre. Jesus falou no Sermão do Monte, no princípio das dores, o quê? O que seria no final dos tempos? Os Romanos fala que os homens seriam mais amantes do seu ventre. Amantes de si mesmo. De egoísmo. Tudo gira em torno da pessoa. Por exemplo, assim... Quando fala ventre, é a mesma coisa do umbigo. Isso, exatamente. Né? E Jesus, Yeshua falou, deixou isso escrito para nós. Sabe? Para a gente cuidar com isso. Eu não posso olhar e pregar uma palavra ou viver algo só que me beneficie. Quantas coisas, às vezes, eu exponho para vocês que me expõem. Não é verdade? Mas, não, eu só posso pregar aquilo que... né? Não! A verdade, a palavra, não é só o que me beneficia. Ou eu não posso fazer vista grossa para aquele que me abençoa mais e o que me abençoa menos, né? Não, temos que ter um peso e uma medida. E não é minha e nem sua, é a medida e o peso de Deus. Senão, o que eu vou fazer? Eu vou ser partidário. Eu já vivi isso, que luta. Quando Deus estava me afinando. Uma pessoa que, meu Deus, me abençoou tanto. E eu tinha verdades para dizer e eu comecei a dizer algumas verdades e foi horrível. A gente acabou se afastando e eu amo demais essa pessoa. Mas ele não entendia isso, ele não entendeu. Um amigão foi a pessoa que mais nos ajudou aqui em Goiânia, desde que nós chegamos. E houveram confrontos na palavra da verdade e pessoas acabaram abusando e se deixando usar por Satanás e distorceram as coisas. Então, o que a gente vê nisso tudo? Eu não perdi na carne, não acabei me expondo, mas às vezes eu preciso perder para ganhar. Perder uma amizade, mas correr o risco de ganhar isso lá na frente no Senhor. Porque é melhor eu perder aqui nesse tempo, nesse período de tempo que é temporal, que vai passar, e encontrar na eternidade. Porque talvez agora a palavra não foi aceita, mas um pouco mais na frente vai ser. Porque não é a minha palavra, é a de Deus, e a de Deus é eterna. Então ela vai para a glória e eu vou encontrar com ela lá. Eu sofri na carne por não ter essa pessoa do meu lado, né? Mas eu preciso perder para ganhar. Amém? Essa é a nossa mensagem para hoje. Eu amo vocês, eu fico muito feliz de poder estar compartilhando dessas coisas. Que o Espírito do Senhor coloque isso profundamente nas suas almas, no seu entendimento e no seu coração, em nome de Jesus. Shalom Aleichem. Glória a Deus.